Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para o pessoal aí dos anos finais do 8º ano. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje quem está me acompanhando aqui é a nossa amiga Briane. Vai fazer a interação ali no chat, vai dizer como é que tá as coisas por aí, vai fazer também suas colocações relacionadas ao tema que estamos estudando. Na aula passada, relembramos aí a questão de sistema de equações quando falamos dos dois métodos de resolução, o método da substituição e o método também da adição. Tá joia? Você sabe que o nosso sistema de ensino é o método da aula digital, onde você pode assistir a nossa aula pelo celular, pelo computador ou pela televisão, certo? E para falar um pouco mais sobre como você faz para baixar o nosso aplicativo, eu vou passar a palavra para a Briane e ela vai dar aí as diretrizes para você. Bom, pessoal, tudo bom, né? Eu sou aqui, mais uma vez, ajudando o professor Pedro. A gente sempre fica nessa interatividade, já no finalzinho aqui das fases de teste do aplicativo e vendo cada vez ele está funcionando da melhor maneira possível, tornando a nossa aula mais dinâmica, né? Se você ainda não tem o nosso aplicativo aí instalado, né? A Cleiton vai me ajudar colocando o QR Code aí na tela para vocês. Vocês apontam a câmera do celular para o tipo de sistema, né? Que é a operacional do seu telefone, o Android ou o iOS. E aí você vai ser direcionado para a lojinha do seu aplicativo, tá bom? Fazendo o download, você acessa utilizando a sua matrícula e a sua data de nascimento com 8 dígitos, tá certo? Eu já cheguei por aqui e aí engraçado que os alunos do 8º ano já conhecem bastante a gente e aí já deram um bom dia, sempre muito participativos. O Luciano perguntou, eita, agora não tem mais mágica não, né? Pelo amor de Deus. Da troca aí do professor Pedro lá e cá o tempo inteiro, né, gente? Então, nas quintas-feiras eu tô por aqui e ajudo nessa dinâmica, tá bom? O Diógenes, sem o R, deu bom dia. O Cássio também tá por aqui. O Adriano, Caroline deu bom dia. O Adriano, a Maria, a Andriele. Olha, tô colocando as letras do nome de todo mundo para falar certinho, viu, gente? Eu vou voltar aqui com o professor Pedro, já a gente retorna com mais comentários, tá? Pessoal, Briane está de parabéns, né? Não errou o nome de ninguém. É, hoje não. Tá de parabéns, né? Mas assim, vocês vão falando aí os nomes, ela erra uma, duas, três vezes, mas depois ela pega o jeito. Só não suma, pelo amor de Deus, para ela continuar não. Falando, tá? Se você desaparecer, quando você voltar, pronto, Diógenes de novo. Então, fala aí no chat, comenta sobre a aula, tá bom? A gente vai continuar aí estudando sistema de equação. Você sabe também que você pode acompanhar essa aula através do nosso canal no YouTube. Tá desatualizado aqui no meu, né? Tá. O último que o Briane colocou aí já estava 8.5, eu acho. Certo? Então, compartilha aí, você que está assistindo essa aula nesse exato momento, tá? Compartilha o canal do EducaPE através aí da sua rede social, né? Manda aí nos grupos, manda para todo mundo. Se você ainda não é inscrito, certo? No canal aí do Educa Recife, se inscreva, certo? Para participar aí das aulas também através da plataforma do YouTube. Lá você vai encontrar uma playlistzinha lá com o nome 8º ano e lá a gente vai colocar todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Você pode estar acompanhando lá também por ordem cronológica, por ordem da trilha também. E falando em trilha, você pode acompanhar a trilha de cada semana também, não só de matemática, pessoal. Acompanhe de todas as outras disciplinas também. Lá tem o conteúdo programático que a gente vai vivenciar naquela determinada semana. Vai falar também a questão teórica de tudo aquilo que a gente aborda aqui na aula, também vai estar lá na trilha. E o principal, né, tem um exercíciozinho lá no final, para você tentar resolver. E se você tiver com dúvida, comenta lá no chat do YouTube, no vídeo, né? Que a gente vai estar de olho também. E leva para o teu professor, que ele vai também te ajudar e te instruir nessa questão aí das atividades, certo? Então, vamos relembrar aqui o que foi que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente falou aí e relembrou a questão de sistema de equação, certo? A gente falou lá que um sistema de equação ele é composto por equações que apresentam duas incógnitas ou mais, certo? No nosso caso aqui são duas incógnitas, dois termos desconhecidos.
A gente viu também que essas equações com dois termos desconhecidos, se a gente analisar ela isoladamente, para cada equação, a gente tem aí infinitas soluções, certo? Mas quando a gente junta essas duas equações, montando um sistema de equação, a gente precisa encontrar uma única solução que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, tá joia? Então a gente viu aí dois métodos da gente resolver um sistema de equação, tá bom? A gente viu aí o método da substituição. Então eu tenho aí, ó, duas equações. Lembra que a gente indica o sistema por essa chavezinha, né? Ele indicando que a gente está unindo essas duas equações. Então eu tenho aí, ó, y mais w igual a 30 e y menos w igual a 10. Então, o método da substituição consiste em a gente escolher uma incógnita de uma equação, certo? E isolar essa incógnita, certo? Então, do jeito que eu resolvi aqui esse exemplo, eu escolhi a incógnita y da equação de baixo para a gente isolar. Então, esse w aí que está negativo, eu passei para o outro lado aí positivo. Mas eu falei para você ontem, eu posso escolher a letrinha y da equação de cima, eu posso escolher a letra w da equação de cima ou da equação de baixo para isolar. No final, vai dar o mesmo resultado, certo? E aí, ó, a gente isolou a incógnita y. Eu tenho agora que y é igual a 10 mais w. E aí eu fiz essa substituição. Peguei esse valor de y e substituí na equação de cima, tá? Método da substituição. Então eu fiquei com isso aqui, ó. Ops, deixa eu voltar aqui. Então eu fiquei com isso aqui, ó. A gente pegou aqui, ó, no lugar de y da equação lá de cima, eu coloquei 10 mais w. E aí a gente fica com uma equação, tá? Que tem apenas uma incógnita. Eu tenho 10 mais w igual a 30. E aí eu mostrei ontem para você, bem bonitinho, certo? Como é que a gente faz para encontrar o valor de w. Isso aí já é do entendimento de todos, né? Já que vocês já viram aí em séries anteriores a questão de equação do primeiro grau. E depois que a gente descobre o valor de w, substituímos aqui nessa partezinha aqui, ó. No lugar de w, a gente coloca o valor que a gente achou e encontra o valor de y. Então, esse é o método da substituição. Depois eu falei para vocês sobre o método da adição, que a gente consiste em somar essas duas equações e quando a gente efetuar essa soma, a gente vai fazer o quê? Eliminar uma das incógnitas. E vamos ficar aí também com uma equação com uma incógnita só e aí a gente encontra o resultado, tá bom? Então, a gente viu aí essa questão aí da soma das duas equações, né, pelo método da adição. A gente viu também que essa soma, ela se dá na forma vertical. Então, a gente vai somar aí, ó, o y com o y, o w com o w e o 30 com o 10, tá bom? Mas, lembre-se, na hora da gente efetuar essa soma, a gente precisa eliminar uma incógnita, certo? E foi aí quando eu falei para vocês que os monômios simétricos, eles são eliminados. A gente pode cortar os monômios que são simétricos. E como é que a gente encontra um monômio simétrico? A letra tem que ser a mesma, o número tem que ser o mesmo e os sinais têm que ser opostos. Se eu tenho um sinal positivo, o outro sinal vai ser o quê? Negativo. Então tá aqui outro exemplo. Mais 2w, quem é o simétrico de mais 2w? Menos 2w, certo? Então aí a gente pode, quando a gente efetuar essa soma, esses valores eles serão eliminados. Foi o que a gente fez aqui, ó. Y mais y é igual a 2y e os w's aí, ó, como eles são simétricos, a gente fez o que? A eliminação, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai resolver aqueles dois probleminhas que eu deixei para você na aula passada, certo? Eu deixei um sistema já pronto lá, já montado, e deixei um outro sistema aí que foi um probleminha. Do problema a gente tem que transformar no sistema para depois resolver, certo? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Briane, rapidinho, para ela fazer suas considerações relacionando a esses métodos que a gente viu na aula passada e ver como é que está a movimentação aí no chat.
Bom, pessoal, bem interessante, né? A gente já teve uma outra aula falando sobre o sistema de equações e nessa aula que a gente teve inicialmente, a gente viu bem devagarinho quais são as maneiras de reconhecer esse sistema, de que maneira a gente pode fazer algumas operações. Às vezes, como a gente coloca aqui exemplos mais práticos, né, mais rápidos, até você olhando e fazendo algumas sugestões para os valores, a gente consegue resolver. Mas as técnicas que são ensinadas é que para você ter a ferramenta, quando, obviamente, não vier tão claro assim, tá certo? Não vier tão fácil assim. Pedro falou sobre os dois métodos, né, da adição e da substituição. Uma coisa bem importante é se frisar sobre a substituição. O professor colocou substituir na outra equação, tá certo? Então, a gente tem, colocando em evidência, numa primeira equação, né, ou na equação de baixo, e você não vai fazer a substituição na mesma equação que você utilizou para deixar em evidência, tá certo? Você vai fazer a substituição na equação que você não mexeu. Se você fizer a evidência na primeira, né, deixar a letra sozinha na primeira, você vai substituir na segunda e vice-versa. Se você fizer a substituição na segunda, você vai utilizar a primeira para fazer a substituição, tá certo? Então, percebe aí essa obrigatoriedade. Se você deixa isolado na mesma equação e depois vai substituir nela, então a gente vai usar zero igual a zero, vai achar valores assim. Então, a gente não vai ter aí efetiva maneira de resolver, né? Falando a ideia da adição. O professor Pedro colocou monômios que são simétricos, né? E aí, monômios é o pedacinho do termo que a gente tem ali, utilizando a letra e o número para fazer aquela composição, tá certo? A simetria é de acordo com o zero na nossa reta, né? A gente tem os números reais e o zero seria o marco, né? Seria o ponto de referência. E a simetria vem sobre essa distância. Então, a gente tem aí os números positivos e negativos para representar esses valores que são simétricos, que são opostos, tá certo? Quando a gente tem essa noção de que tem nas duas equações a mesma letra sendo multiplicada pelo mesmo número, mas os sinais são diferentes, utilizando a adição a gente consegue resolver um pouco mais rapidamente o sistema, tá bem? Então, o pessoal está aqui participando, perguntei se essa parte de valores simétricos estava tranquilo até aí. O pessoal, está molezinha, prof, o que está difícil, sim, é o que Cássio estava falando aqui, já estava brincando com eles, tá certo? Eduardo também apareceu aqui, já deu bom dia, né? Está participando da aula junto com a gente. E aí a gente vai comparando aqui os comentários e as dúvidas de vocês. A ideia é que a gente consiga trazer a interatividade para a aula, utilizando das perguntas, né, dos comentários de vocês, para colocar mais coisas, para que a gente consiga entender melhor o conteúdo. Esse aqui a gente fez uma revisão rapidinho no começo, o professor Pedro vai dar continuidade com um probleminha utilizando essa ferramenta, tá bom, gente? Vamos lá ver qual é a resolução desse problema aí. Simbora, pessoal. Então, ó, na aula passada, eu deixei esses dois probleminhas aqui para você. Primeiro, a gente vai resolver esse sistema aí. Eu tenho x mais y é igual a 40 e na equação de baixo eu tenho x menos y igual a 20, certo? Então, esse primeiro sisteminha aí a gente vai resolver pelo método da substituição, tá bom? Então, ó, eu vou isolar aí o valor de y, certo? Vou colocar o y lá para o outro membro, certo? Então, eu vou ter aí, ó, x igual a 20 mais y, tá? Lembra, é nisso que consiste aí o método da substituição. Vamos escolher uma incógnita para isolar, certo? Então, como o Briane falou, eu escolhi a incógnita x da equação de baixo. Então, essa substituição que eu vou fazer aqui, ó, tem que ser na equação de cima. Então, no lugar daquele x ali, eu vou colocar o 20 mais y, tá bom? Então, a gente vai resolver agora esse sistema. Quando a gente fizer essa substituição, ó, eu vou ter 20 mais y igual a 40. Então, eu tenho agora aí uma equação com apenas uma incógnita, uma equação do primeiro grau com uma incógnita apenas. E aí a gente consegue resolver, beleza? Primeiro, vamos juntar esses monômios aí, né? Y mais y é igual a 2y, então eu tenho que 20 mais 2y é igual a 40. Próximo passo, operação inversa aí, ó, desse número 20, a ideia é isolar o y, tá? Deixar ele sozinho. Então, esse 20 aí que está positivo, a gente coloca no outro membro lá negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, 2y é igual a 40 menos 20, certo? Tu gostou do meu 2y ali, Briane? Ficou bonito, não foi de balão? Top. E aí você junta para os outros próximos aniversários, né? O cara vai fazer 22 anos, aí pega o 2. 23, deixa um 2 lá reservado.
Subtraindo aí esse valor, eu vou ter aí ó, que 2y é igual a 20, certo? E a operação inversa da multiplicação, né? Lembra que esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando y, tá? Então, ele está multiplicando, ele vai passar como? Dividindo. Então, eu tenho aí que y ele é igual a 20 dividido por 2, que y é igual a 10. Então, isolamos uma incógnita, isolamos o valor de x, certo? Fizemos a substituição na equação de cima, tá bom? E aí a gente encontrou o valor de y. Depois que a gente encontrou o valor de y, a gente volta para aquela equação que a gente isolou, certo? A gente não viu lá que x é igual a 20 mais y, joia? E a gente sabe que o valor de y é quanto? 10. Então é só fazer aí a substituição. Eu tenho agora que x é igual a 20 mais 10, certo? E quanto é 20 mais 10? 20 mais 10 é igual a 30. Então eu encontrei aí a solução para esse sistema. Eu encontrei um valor de x e um valor de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, certo? Se eu somar o x, que é 30, mais o y, que é 10, eu vou encontrar 40. E se eu fizer a subtração aí, tá, do 30 com o 10, eu vou encontrar o valor de 20. Então, é o valor da solução aí, tanto para o x quanto para o y, que satisfaz as duas equações aí ao mesmo tempo. Tá joia? Então, resolvemos aí esse sisteminha através do método da substituição. Tá bom? Vamos embora para o probleminha. Vamos lá. Ó, observa aí o probleminha que diz o seguinte, ó. No sítio do senhor João, há galinhas e carneiros, totalizando 40 animais. Sabendo que o total de pés desses animais é 100, quantas galinhas e quantos carneiros há nesse sítio? Então, eu preciso extrair desse texto aí as informações para eu montar as duas equações e aí resolver através do sistema, tá bom? Então, acompanha comigo. A primeira informação que ele disse foi que existem galinhas e carneiros lá no sítio, certo? E totaliza um total aí de 40 animais. Então, daí eu já tiro a nossa primeira equação, certo? Eu tenho a galinha aí, mais os carneiros, e isso dá igual a quanto? A 40 animais, certo? Então, tá aí a primeira equação que a gente extrai lá do texto. Quantidade de galinhas mais quantidade de carneiros igual a 40. Claro que essa quantidade de galinhas e essa quantidade de carneiros a gente tem que substituir por uma incógnita, né, que é um termo desconhecido. E eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Coloca os valores das incógnitas, certo? Letras que associa ao que estamos resolvendo na questão. Então, estamos falando de galinha e de carneiro. Então, eu vou chamar ó, a quantidade de galinhas, eu vou chamar de G, certo? E a quantidade de carneiros eu vou chamar de C. Então, se eu somo aí, ó, G mais C, eu tenho igual a 40, tá bom? Então, você já consegue distinguir aí, você já consegue saber que esse valorzinho aí de G é a quantidade de galinhas que temos. E esse valorzinho aí de C é a quantidade de carneiros que nós temos, tá bom? Então, imagina aí se você coloca essas letras de X e de Y. Você precisa anotar em algum lugar para dizer lá, ó, X é carneiro e Y é galinha, certo? Porque se você não anotar isso aí, você vai se confundir. Quando você encontrar esses valores, você não vai saber qual é a galinha e qual é o carneiro, tá bom? Então, tem aí, primeira equação, G mais C igual a 40. Vamos agora para a segunda informação que a questão nos deu aí, ó. Sabendo que o total de pés desses animais é quanto? É 100. Aí, ele já dá outra característica que é relacionada aos pés. E o que é que você sabe? Você sabe que as galinhas, ela tem um total de 2 pés. Então, cada galinha tem 2 pés. Como é que eu escrevo isso aí? 2 vezes a quantidade de galinhas vai dar a quantidade de pés total aí das galinhas. Concorda comigo? Se cada galinha aí tem 2 pés, a gente é só fazer essa multiplicação. Mesma coisa para os carneiros, Pedro, mesma coisa. Sendo que no carneiro aí, ó, a gente tem quantos pés? 4. Então, vai ser 4
vezes C. E aí eu efetuo essa soma, tá bom? Quando eu somar a quantidade de pés que tem as galinhas com a quantidade de pés que tem os carneiros, a gente tem aí um total de 100 pés. Então, eu já encontrei agora aqui outra equação. Eu tenho 2G mais 4C igual a 100. Então, eu já tenho aí, já tirei lá do texto as duas equações e agora é só montar o sisteminha, certo? Tá aí bem bonitinho, ficou top esses números também, não foi com os olhozinhos? Eu gostei. Então, vamos lá. Vamos resolver, ó, fizemos o primeiro sistema lá pelo método da substituição, vamos resolver essa questão aí pelo método da adição, tá? Lembra, para a gente resolver pelo método da adição, quando eu fizer a soma, eu tenho que eliminar uma das incógnitas, certo? E eu só consigo eliminar uma das incógnitas se eu tenho os monômios simétricos, tá bom? Pode notar aí, ó, que o G lá de cima só tem 1 e o G lá de baixo tem 2. Então, eles não são simétricos. E pode notar também que os sinais são iguais. Os dois são positivos, tá bom? Tem que ter aí algum negativo, certo? No C também, ó, tem o 4C embaixo e tem o C lá em cima. Eles também não são simétricos. O que é que a gente tem que fazer aí para que aquele G, por exemplo, ali, ele fosse simétrico? No lugar, do lado daquele G ali, teria que aparecer um menos 2. Porque aí eu teria um menos 2G em cima e um 2G embaixo. E aí, quando eu somasse, eu iria eliminar a incógnita G, certo? Ah, Pedro, mas eu quero que na hora de somar, eu quero eliminar a incógnita C. Aí, em vez de multiplicar por menos 2, você multiplica por menos 4. Aí você teria o menos 4 em cima, menos 4C, e teria o 4C embaixo. Eles seriam monômios simétricos e eles iam ser eliminados quando você efetuasse a soma, tá bom? Outra coisa bastante importante é que, quando eu determinei esse valorzinho aí, menos 2, para multiplicar a equação, tem que multiplicar toda a equação, tá? Todos os valores. Porque se você multiplica apenas o G, você vai estar alterando no valor da equação, tá bom? Então, vamos ver aí como é que ficaria, ó. Vou multiplicar cada termozinho desse aí por menos 2. Então, menos 2 vezes G, eu tenho aí menos 2G. Quando eu multiplicar aqui, ó, menos 2 vezes C, eu vou ter menos 2C, igual a menos 2 vezes 40, que dá igual a menos 80, certo? E a equação de baixo, eu repito ela bem bonitinha, certo? Agora eu tenho aí, ó, dois sistemas equivalentes, que agora eu vou conseguir resolver pelo método da adição, tá bom? Então, vamos pegar aqui a segunda equação e vamos resolver pelo método da adição. Vamos efetuar a soma aí, certo? Desses valores. Aí eu tenho aí, ó, dois monômios agora simétricos, bem bonitinho. Utilizei um artifício matemático para chegar nesse valor, certo? Quando a gente efetuar a soma aqui, ó, eu vou tube-tube, eu vou cortar ali, né, os dois valorzinhos de G, eliminei a incógnita G. Quando eu subtrair ali, ó, 4C menos 2C, eu vou encontrar 2C, certo? E 100 menos 80 é igual a 20. Eu pego esse 2 aí que está multiplicando, passo dividindo, né? Operação inversa. 20 dividido por 2 é igual a 10. E aí tu sabe, ó, que esse valorzinho aí é o de C. C é a quantidade de carneiros. Então eu tenho que, nesse sítio aí do senhor João, a gente tem um total de 10 carneirinhos, certo? E para descobrir a quantidade de galinhas, o que é que a gente faz? Você pode pegar aí, ó, essa soma que a gente viu. A gente não sabe que o total de animais é igual a 40? Então, se eu tenho um total de animais igual a 40 e descobrimos agora que a quantidade de carneiros é igual a 10, certo? Então, a quantidade de galinhas vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30, porque 30 mais 10 é igual a 40, certo? Então, essa é a solução aí do nosso probleminha, tá bom? Eu tenho aí, nesse sítio aí do senhor João, eu tenho um total de 30 galinhas e 10
carneiros, beleza? Que somando aí vai dar igual a 40. E se a gente faz o produto aí em relação aos pés, a gente também encontra o valor de 100, que foi o que ele deu na questão, tá? Multiplica aí 30 por 2, dá igual a 60. E multiplica aí 10 por 4, que é a quantidade de pés que tem o carneiro, dá igual a 40. E 60 mais 40, tchandã, é igual a 100. Certinho? Ficou alguma dúvida? Falem aí no chat. Vou passar a palavra para a Briane, para ela fazer suas colocações em relação a esses dois exemplos que a gente resolveu aí. Um pelo método da substituição e o outro pelo método da adição. Então, né, gente, a gente estava aqui conversando com os alunos aqui no chat, e aí, assim que Pedro perguntou a questão da substituição das letras, né, o Cássio já colocou aqui, o Diógenes também colocou aqui G e C para associar com as situações do problema, tá, gente? Então, é bem importante essa dica de você poder fazer a substituição com letras que se referem às situações, no caso aí dos bichinhos, né? Mas poderiam ser objetos, poderiam ser várias coisas relacionadas para que a gente colocasse aí letras que lembrassem qual era o valor de cada um dos objetos. Nesse caso aí, de cada um dos bichinhos, a gente utilizou G e C para fazer essa resolução. O Adriano comentou, 10 carneiros e 30 galinhas. Eu fiz essa conta ontem e deu essa resposta. Você olha aí, o Adriano já estava praticando, já fez o desafio proposto pelo professor, né? Aí é massa porque a gente já tem essa interação, tá certo? Perguntei aqui, Pedro, sobre o momento em que você fez a multiplicação, né, da equação. Esse, gente, é um artifício que a gente utiliza quando a gente não consegue ainda, assim que a gente monta o sistema, visualizar a mesma letra com o mesmo número, só que com os valores, com sinais trocados, né? Um positivo e outro negativo. Então, a gente pode verificar qual seria a possibilidade de tornar aquele valor idêntico ao valor que está embaixo ou que está em cima, mas com o sinal trocado. Ali o professor tinha, por exemplo, a primeira letra sem nenhum número multiplicando, e quando a gente não tem número na frente, tem um 1, né? E embaixo tinha o 2. Para que a gente conseguisse fazer aparecer ali o menos 2, ele multiplicou a equação toda por menos 2. A operação tem que ser feita com toda a equação, tá certo, gente? Não pode esquecer. Não é só porque a gente quer que apareça menos 2 vezes uma letra que a gente vai fazer aquela multiplicação e esquecer do restante, tá bom? Então, quando a gente utiliza esse artifício de tentar organizar a equação para que a gente some e uma letra desapareça e a outra permaneça, essa operação de multiplicação tem que acontecer na equação completa, tá bom? Não pode esquecer. Daí eu perguntei, o pessoal disse que estava entendendo, a Andriela e Luciano falaram que estavam entendendo aqui a maneira como a gente utilizou essa estratégia para utilizar o método da adição, tá bom? Como o professor Pedro falou, a gente resolveu por 2 métodos, né, gente? E independente do método que você escolher, a resposta vai dar a mesma. É de acordo mesmo com a maneira como você se identifica com a resolução do problema, ou até mesmo a estrutura que o problema está montado, que aí dá para você uma ideia de resolução mais rápida, tá bom? Mas independente do que você escolher, a resposta vai dar a mesma, beleza? Vai lá, professor, para a gente encerrar a aula, daqui a pouco a gente tem que sair correndo daqui. Eu já vou passar a palavra para você de novo, para você se despedir do pessoal. Para eu dar tchau, Oi, gente. Tchau, gente. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Bom final de semana para vocês. Até mais. Boa, show de bola. Pessoal, um cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom?